Olá, seja bem-vindo à mesa. Eu sou o pastor Marcos André Bonella e gostaria de compartilhar com você algumas observações em Atos 2:42 para que o seu coração seja abençoado pela palavra de Deus. Nós estamos trabalhando esse tema, perseverar para edificar. E Atos 2:42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Veja então que Atos 2:42 mostra 4 marcas de uma igreja dinâmica, que são, primeiro, perseverar na educação cristã, que o texto chama de doutrina dos apóstolos. Segundo, perseverar na participação na ceia do Senhor, que o texto chama de partilha do pão. Terceiro, perseverar como igreja de oração, que não enfrenta a vida com as suas próprias forças, mas se submete completamente à vontade de Deus. E quarto, perseverar na comunhão. E eu quero destacar nesse dia com você o perseverar na comunhão, que é a tão famosa koinonia que a gente ouve falar em Atos. Koinonia ou comunhão, que quer dizer comunidade. Então, perseverar na comunhão significa se manter firme na vida em comunidade, com propósitos em comum. E vivermos juntos com propósitos em comum, ou seja, vivermos em comunhão, vivermos em koinonia, nos une para pregarmos o evangelho e também para trazermos de volta para Deus, para a união, para o amor, aqueles que antes estavam separados da nossa comunidade de fé. Eu não sei se você sabe desse dado estatístico, mas o Instituto Cristão de Pesquisas, ICP, divulgou alguns dados, alguns números que são de arrepiar. Primeiro, 66%, 2/3, 66% dos jovens crentes podem abandonar a fé durante os anos de faculdade. Segundo, 20% dos adultos que um dia frequentaram a igreja como criança abandonaram a igreja na qual eles foram criados. Terceiro, 25% das pessoas que tinham uma comunidade cristã entendem hoje que a vida espiritual perdeu a importância e elas passaram a abrir mão da frequência aos cultos em nome de viver um ritual solitário. Quarto, 40% dos adultos que antes se identificavam com a fé em Jesus, hoje se consideram ateus, agnósticos ou então sem religião. E quinto, 64% dos crentes autodeclarados nunca ganharam uma pessoa sequer para a fé em Jesus Cristo. E o IBGE diz que são 10 milhões de evangélicos que mantêm a fé cristã, mas não frequentam igrejas, que são os famosos desigrejados. Então, entendendo que a comunhão e a koinonia devem ser o instrumento que une as nossas famílias e fortalecem as nossas famílias em torno do mesmo objetivo, em torno do mesmo propósito, você não pode ficar alheio a esses dados, porque Jesus deseja ainda mais que a sua igreja, a igreja de propriedade dele, se encarregue de fazer verdadeiros seguidores de Jesus, que atendam à vontade de Deus e que também tenham a visão do reino, de fazer com que o maior número possível de pessoas aceitem o evangelho, vivendo de acordo com os valores do reino e integrando o povo de Deus, e de fazer discípulos, indo a todos os povos, raças, línguas, tribos e nações, batizando essas pessoas e ensinando a elas as coisas de Deus. Então, é perseverando na comunhão, perseverando na koinonia, que nós vamos ser movidos de compaixão, em agitação completa do nosso ser, por causa do sofrimento horrendo que essas pessoas afastadas de Deus estão vivendo no caminho da devastação. E é na compaixão que começa o evangelismo, com a demonstração de uma verdadeira preocupação, de um verdadeiro cuidado com o próximo. Só assim nós vamos conseguir libertar ímpios da condenação do inferno eterno para a qual essa humanidade está se dirigindo. E é preciso deixar claro que compaixão não é só um sentimento. Na verdade, compaixão também é uma ação que busca aliviar o sofrimento do próximo, apresentar o amor de Deus a essa pessoa através do compartilhamento da mensagem de Deus para a salvação dos perdidos. Por isso, o evangelismo só vai ter efeito se a Igreja Batista Casa Viva externar amor e respeito pelos perdidos por causa da compaixão.
E essa compaixão vai ser cada vez maior e cada vez mais ativa quanto mais nós, eu e você, e as nossas famílias estivermos perseverando na comunhão e na koinonia em torno do mesmo objetivo, em torno do mesmo propósito de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agindo assim e agindo em plena dependência do Espírito Santo, é claro, nada impedirá você, da Igreja Batista Casa Viva, de pregar a palavra de Deus com ousadia e com coragem, até que ocorra o milagre do novo nascimento desse seu alvo de evangelismo e da cura espiritual em multidões dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho ou de faculdade ou escola. E, a despeito de toda apostasia, a despeito de todo afastamento da fé, ou então de falsas religiões, e de todo caminho que distancia de Deus, se a Igreja Batista Casa Viva for pura, for cumpridora fiel da missão que ela tem, ela vai ser tão poderosa hoje que vai fazer um surpreendente trabalho de evangelismo, começando por você. Mas tudo isso, eu repito, depende de nós e as nossas famílias estarem perseverando em comunhão em torno do mesmo objetivo, do mesmo propósito de fazer discípulos do Senhor Jesus Cristo. Somente desse jeito você vai reproduzir filhos espirituais, vai pregar a verdade da mensagem salvadora do Evangelho e vai, com a sua própria vida, expressar algo tão atraente, tão dinâmico no poder de Deus, a tal ponto que as pessoas desejem estar com você naturalmente. Creia, então, que você precisa se dedicar a perseverar na comunhão e na koinonia. Bom dia para você, boa semana, um forte abraço, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você gostou dessa palavra, compartilhe ela com seus amigos, com a sua família, com seus colegas de escola, faculdade e trabalho. Use essa palavra como instrumento de evangelismo da nossa Igreja Batista Casa Viva.